Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos no dia 54 do nosso devocional e o tema hoje é referência ou influência. O texto base está lá no livro de Cântico dos Cânticos, no capítulo 2 e no verso 13, que diz assim: a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença, de sermos uma referência ou de sermos uma influência na vida de alguém, E ela cita, que talvez, nunca na história, nós tivemos tantas influências, ainda mais agora, com o Instagram, a gente vê, que há milhares e milhares de influências no mundo inteiro e poucas referências, A gente nunca viu uma quantidade tão grande, de influenciadores, que muitas vezes fica até difícil de escolher, Quando você vai seguir alguém, no Instagram, você fica até com essa dificuldade de não saber quem escolher seguir, Porque são tantos influenciadores, são tantas pessoas, querendo usar essa rede social, para influenciar. Mas aqui hoje nós queremos focar em algo mais profundo que apenas influenciar, porque a influência, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Então esse caminho pode ser perigoso, porque a influência ou ela pode te levar para um caminho bom ou ela pode te levar para um mau caminho, e te fazer escolher coisas que muitas vezes não são boas para você. A referência já é algo diferente. A referência, ela diz respeito a um ponto de partida e ao destino de algo ou de alguém, Então, a referência representa de onde nós queremos sair e até aonde nós almejamos chegar. Então existe uma profundidade maior em buscarmos ser referências e não apenas influência na vida de alguém. Então, certamente, em algum determinado dia das nossas vidas ou algum determinado momento das nossas vidas, nós já precisamos, de uma referência para poder chegar em algum lugar específico. E sempre que nós precisamos, alguém sempre nos dá uma direção, fica ali do lado do prédio azul, ou fica próximo do hospital, ou próximo de um posto de gasolina. Então, com esse tipo de orientação, nós nos sentimos mais seguros para chegar no destino que a gente quer, no destino que a gente almeja. Então, a referência é exatamente isso, é dar um ponto de partida, um equilíbrio, é dar um apoio, é dar uma orientação que nos sinta seguras para compreendermos que nós estamos no caminho certo, ou se não, para compreendermos que nós estamos no caminho errado e nós precisamos ter uma conversão e voltar para a rota correta. Então eu creio que neste tempo Deus está levantando mulheres como referências, como ponto de referências na vida de outras mulheres, mulheres que vão exercer uma influência muito importante, que vai direcionar outras pessoas. Em nome de Jesus, eu creio muito nisso, porque para sermos, uma boa referência, nós precisamos compreender que nós temos que estar alinhadas com a palavra de Deus, com aquilo que Deus está movimentando nesse tempo. E nós precisamos entender que para sermos uma boa referência, nós precisamos servir de parâmetro para outras pessoas. Nós temos que ser um modelo para outras pessoas e assim gerar um crescimento saudável. Então, muito mais do que sermos uma boa influência, nós precisamos compreender que é muito melhor que isso, sermos uma referência na vida de alguém. Eu sempre cito, aquele versículo que nós sempre estamos lendo, lá que Pedro e João, eles chegam, até a porta do templo e eles dão de cara, com aquele aleijado, com aquele coxo de nascença. E eles falam uma frase que mexe muito comigo, que eles falam assim:
olha para mim. Então eles falam assim, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. Mas antes deles liberarem essa palavra para aquele coxo, eles mandam ele olhar para eles. Então assim, eu sou um modelo para vocês, eu sou uma referência para você, olha para mim. E da mesma maneira que Pedro e João, né, passam por essa experiência com aquele coxo, em que eles pedem, né, para ele levantar a cabeça e olhar para eles. Eles são uma referência, eles são um modelo, eles têm algo a oferecer que está além da ótica natural, né? Da mesma maneira, Paulo, né? Paulo, ele fala, né, sede meus imitadores, porque eu assim sou de Cristo, Cristo é o cabeça e eu imito a ele, então vocês não têm problema nenhum em me imitar, eu sou uma referência para vocês, porque eu não ando pautado na minha vontade, mas a minha referência é Jesus Cristo. Então, se a minha referência é Jesus Cristo, eu não tenho problema nenhum em dizer para outras pessoas, sedem meus imitadores, eu posso ser uma referência para você, me imitem, façam aquilo que eu estou fazendo, eu sirvo de modelo para vocês, porque a minha referência é Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, eu creio que neste tempo Deus está levantando essas mulheres que têm autoridade em Deus para dizer para outras mulheres, eu sou uma referência para vocês, pode me imitar, porque a minha referência não é outra pessoa, não é uma pessoa famosa, não é uma influenciadora digital, a minha referência é Jesus Cristo, e eu ando pautado na palavra dele, eu ando pautada e em tudo que ele diz, e eu sigo os passos de Jesus. Então, se a minha referência é Jesus Cristo, eu não preciso ter medo de dizer para outras pessoas, me imitem, sejam meus imitadores, caminhem no mesmo caminho que eu estou traçando, porque eu estou olhando, estou caminhando direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio em nome de Jesus que nesse tempo Deus está levantando essas mulheres que não serão apenas influenciadoras, mas serão uma referência do céu para este tempo, que irão ajudar a direcionar outras mulheres, a reposicionar outras mulheres que talvez estão perdidas no caminho, no trajeto, e você vai ter essa visão pontual, você vai ter uma palavra pontual, você vai ter uma palavra alinhada, você vai ter uma orientação pautada na palavra de Deus, você vai ter um aconselhamento pautado no Espírito Santo de Deus. Então você vai ser sim uma referência para outras mulheres, para a próxima geração, para as tuas filhas, para os teus filhos, para todas as pessoas que Deus colocar no teu caminho, independente de onde Ele te plantar, se seja no seu trabalho, se seja na sua casa, independente de onde você vai estar plantado, você não vai ser apenas uma influenciadora. Deus está levantando você para este tempo, para ser uma referência na vida de muitas pessoas. Então, nessa passagem, né, da figueira, no qual nós estamos durante todo esse tempo do devocional, né, sendo ministrada, ela tem algo para nos ensinar, né, que é precioso. Lá em Lucas 13, né, nós pudemos perceber que por um certo período, né, essa figueira, ela passou, né, por esse tempo de infertilidade que quase lhe custou a vida, né. Então, embora, né, não houvesse nada naquele lugar, naquele solo que a impedisse de frutificar, aquela árvore não conseguiu produzir fruto, mesmo estando na estação apropriada. Então, se nós traçarmos um comparativo, né, dessa parábola para as nossas vidas, para os nossos dias, nós devemos nos questionar: quantas vezes nós não somos como essa figueira, né? Sem referência em meio às uvas que estavam ao seu redor e poderiam influenciá-la. Muitas vezes, né, nós temos várias pessoas que podem nos influenciar, mas muitas vezes não percebemos que nós estamos infrutíferas porque nós não temos nenhuma referência. Tem várias mulheres ali que são influência, que são videiras, que estão produzindo, mas nós olhamos para elas e não conseguimos ver nelas nenhuma referência, porque elas são diferentes de nós. Então, neste tempo, eu creio em nome de Jesus que Deus
está nos levantando, mesmo que muitas vezes nós não tenhamos nenhuma referência, nós vamos ser uma referência na vida de outras pessoas, nós vamos escolher sermos referência, mesmo que muitas vezes nós estejamos plantadas num terreno em que tem muitas influenciadoras perto de nós, mas nós escolheremos ser referência neste tempo. Este texto, né, que nós acabamos de ler, esse texto que foi o texto base, ele nos ajuda, né, a entender melhor essa ideia, né, ao afirmar que a figueira produz frutos primeiro. A temporada de produção, de frutificação da figueira, ela vem antes da temporada das vinhas. Então, ali nesse versículo que nós lemos, né, primeiro era a temporada das figueiras e depois das vinhas. Então, qual que era a esperança, né, na parábola de Lucas 17? É que aquela figueira produzisse antes mesmo das videiras. Então, como ela estava no momento em desajuste, né, como ela estava no momento em que ela estava passando até por uma crise, né, colocando isso no espiritual, aplicando isso na área espiritual, muitas dúvidas, muitos questionamentos, porque ela olhava à sua volta e certamente só via, né, vinhas, né, não via nenhuma pessoa que pudesse ser uma referência, não via nenhuma árvore que pudesse ser uma referência para ela. Então ela ficou por um tempo se comparando e acabou se tornando alguém frutífera, uma árvore infrutífera. Mas o desejo do coração daquele dono daquela vinha era que ela também produzisse, e ainda a expectativa dele é que ela produzisse na temporada certa, que era antes mesmo das videiras. Então existe uma expectativa do céu, existe um desejo do nosso Criador, do nosso agricultor, que nós venhamos a florescer, que nós venhamos a frutificar. E muitas vezes, quando nós comparamos a nossa vida com de outras pessoas, nós, além de nos tornarmos inférteis, nós acabamos quase que perdendo o nosso chamado, porque o que aconteceu com essa figueira? Ela quase morreu, ela quase foi cortada. Muitas vezes nós não conseguimos produzir e, além de tudo, nós matamos as sementes e os sonhos que Deus tem gerado no nosso coração, porque muitas vezes nós olhamos à nossa volta e só vemos influências e não vemos nenhuma referência para que nós possamos nos agarrar, para que nós possamos nos aliançar. Mas em nome de Jesus, mesmo que hoje você não tenha ninguém para dizer que é uma referência, seja você uma referência, decida você fazer a diferença. Entenda que, independente do local onde você está plantada, você precisa compreender que, se você está no centro da vontade de Deus, você deve frutificar. Deus te fez, Deus te criou para você frutificar e você dar frutos na estação apropriada. Então, em nome de Jesus, hoje o Senhor está dizendo ao nosso coração que, em vez de dependermos da influência de outras pessoas, nós devemos buscar ser uma referência para outras pessoas, na vida de outras pessoas. Então, em nome de Jesus, não dependa de outras pessoas para nada. Busque de todo o teu coração, com toda a sinceridade que há em você e com toda a verdade que há em você. Busque, através da palavra, através do Espírito Santo, ser uma referência para outras pessoas. Então, ainda que muitas vezes estejamos cercadas pelas interferências de outras pessoas, né, de outras videiras, nós não podemos permitir que a infertilidade roube a cena, e que poderia, né, ser de um grande festival de flores, de frutos e, consequentemente, de boas referências. Nós não podemos permitir que nada nos impeça de sermos quem Deus nos chamou para ser. Não tenha medo de ser aquela que é diferente. Deixe Deus te reposicionar no dia de hoje. Deixe Deus te usar na sua essência, em quem Ele te chamou para ser. Pare de olhar para as influências e busque ser uma referência em nome de Jesus. Mesmo que você seja a única onde você está plantada,
Deus tem algo precioso para gerar através de você. Então não mate essa semente se comparando com outras pessoas. Não busque caminhar pautada através de influência de outra pessoa. Seja uma mulher alinhada com o reino de Deus. Busque ser uma referência em nome de Jesus. Mulher abençoada, quem sabe você se encontre sem muitas referências próximas neste momento. Mas se esse é o teu cenário, em nome de Jesus, ore ao Senhor e peça-lhe que lhe guarde o seu coração das más influências e coloque em sua vida as referências corretas. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai estar te alinhando depois dessa oração e vai estar te apresentando as amigas de Jesus. Deus vai estar te apresentando as pessoas certas, as referências corretas, mulheres que estão gerando aquilo que você está gerando, mulheres que estão caminhando no mesmo trajeto que você está caminhando, e elas vão ser sim uma orientação, elas vão ter uma orientação correta, elas vão estar no mesmo caminho que você. Peça que Ele te apresente essas amigas de Jesus, que elas vão estar te reposicionando em nome de Jesus. Não pare no meio da caminhada só porque muitas vezes você está perdida, porque muitas vezes você tem muitas influências e não tem nenhuma referência. Não pare, não seja como a figueira, não deixe de produzir. Em nome de Jesus, não seja alguém infértil só porque você olha à tua volta e não vê nenhuma referência. Peça que Deus trabalhe nas tuas raízes a tal ponto, de modo que você possa se tornar um modelo para outras pessoas. Em nome de Jesus, mulher abençoada de Deus, mesmo que no dia de hoje você não tenha uma referência, hoje Deus está te falando que Ele te chamou para ser uma referência na vida de alguém. Que Deus te abençoe, que essa palavra continue sendo uma palavra rema na tua vida. Em nome de Jesus, Deus te chamou para ser uma referência e não apenas uma influência. Que no dia de hoje você compreenda e você seja reposicionada acerca do teu chamado, e que nada neste mundo te faça paralisar, te faça desistir de ser quem Deus te chamou para ser. Amém? Que Deus te abençoe, que teu sábado seja maravilhoso em nome de Jesus.